6 fatores que atrapalham a nossa vida na espiritualidade. Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do TJR. Temos tudo isso aí, será, de coisas? Na verdade, nós temos muitos fatores, mas e que se a gente fosse listar aqui... A lista ia ser maior, talvez. né? Esse podcast ficaria umas 3 horas e olhe lá. E olhe lá. Mas a gente pode começar com 6 principais aí. Mas antes, curta, compartilhe, comente, seja membro. Isso, lembrando que a gente tem 2 modalidades de membro. A gente tem uma modalidade de membro que tem acesso a alguns vídeos exclusivos e algumas palestras, alguns outros eventos que a gente faz. E tem o membro aluno que tem ali aulas, não sei, já perdi as contas de quantas aulas tem lá. Tem mais de 30. Mais de 30 aulas lá, com parte teórica, falando sobre a Umbanda, sobre o que é uma gira, sobre como funciona a incorporação, enfim. Então, quem quer estudar mais sobre a Umbanda, vem ser membro também. Mas se não puder ser membro, tá tudo certo, desde que você fique com a gente até o final, discutindo pontos extremamente importantes aqui para nossa caminhada evolutiva na espiritualidade, que afinal de contas, parece que a espiritualidade é algo... Existem, eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas assim que colocam a vida na espiritualidade tão distante, como se fosse algo muito difícil de conseguir. Ou algo que a gente não merece, né? Que por não merecer, eu não devo seguir, ou eu não sou digna, né? É bem, eu não sou digno, é bem complicado isso. Bem complicado. E tem gente, isso entra no primeiro quesito, que é um pouco da insegurança, talvez, né? Eu acho que o primeiro, um dos mais comuns encontrado nas pessoas realmente é esse, né? A insegurança na espiritualidade, no caminho, na no verdade, que eu a quero. segurança, ela é uma... É como diz a Beth, né? Um MB que ela não gosta de falar. Então, é uma porcaria. A insegurança, ela é ruim em vários fatores. Em vários fatores. Você perde casamento por conta da insegurança, você perde oportunidades no trabalho por conta da insegurança. E na espiritualidade é um problema ainda maior, porque você dá muita vazão para as sombras tomarem conta da sua vida, né? Exatamente. Não, e com a insegurança você acaba não se movimentando, né? Quando a pessoa não tem segurança, porque o ser humano, infelizmente, porque muitas coisas na nossa vida a gente precisa dessa segurança, né? Mas o ser humano, infelizmente, tem esse hábito de precisar se sentir seguro, né? A gente precisa ter nossa casa. Inclusive, peraí, antes de você falar, isso aqui pros médiums, viu? Eu tô tomando água, tá? Porque eu não sou muito de tomar água, e as entidades que no meu pé estão tomando água. Aí quando os médiums me veem tomando uma coca, por exemplo, nossa senhora. Então, ó, tô tomando água. E quando a gente fala de insegurança, a gente fala de uma coisa muito séria para a humanidade, porque a humanidade precisa dessa tranquilidade, dessa segurança. A gente está sempre em busca da segurança. A gente está sempre, psicologicamente falando, né? É uma coisa que vem até, não vou nem dizer só geneticamente, né? É uma coisa que vem socialmente construída como uma necessidade, psicologicamente falando. Então a pessoa está em busca de um emprego registrado, que dê segurança para ela, mesmo quando ela vai empreender, aqueles mais corajosos que arriscam, quer ter outras formas de garantir ali que se um não for, o outro vai, outros investimentos que segurem ali a barra. A pessoa que está sozinha, quer arrumar alguém sério para poder levar a relação, para namorar e casar e etc. A maioria, claro que aqui nada é uma regra, e até porque nós temos milhões de espíritos diferentes encarnados, com diferentes consciências, diferentes experiências, maturidades, etc. E nós temos também a necessidade de ter uma casa, né, própria, para você ficar seguro. Então, essa necessidade que faz com que a gente precise de segurança para estar se sentindo bem, faz com que a insegurança seja uma coisa muito perigosa, que seja uma coisa muito limitadora, que seja uma coisa que prejudica muito qualquer coisa na vida, e a espiritualidade não é diferente. E é engraçado, porque a gente está passando tantas... Bom, não há dúvidas que nós estamos vendo uma guerra energética, política, espiritual, tecnológica. Então, assim, nós estamos vivendo uma guerra. Isso é fato.
de novo, guerra não quer dizer aquilo que a gente conhece de guerra, bombas e tal. Não que não tenha. Mas a gente está vivendo... Energeticamente tem várias, né? Mas Nossa, nem fala. Apenas uma forma de explicar que não é no nível hard que todo mundo pensa. Que todo mundo pensa. Se a gente fosse trazer, eu de novo, né, com uma parte da Bíblia que eu gosto de alguns temas. Não entendo da Bíblia não, tá? É que eu gosto de ler, assim. Sempre gostei de ler trechos e tal, porque eu associo muitas coisas. Aí a Beth fica tirando uma comigo. Mas a gente tá vivendo uma fase apocalíptica, digamos assim. Não, até porque, né, se a gente for parar pra pensar, é claro, não estamos fazendo alusão à guerra, até porque somos da Umbanda, somos da paz e do amor, né? E é apenas uma analogia esdrúxula, mas que cabe bastante, né? Um tiro, muitas vezes, dói menos do que uma prisão psicológica, uma tortura psicológica. Tem gente que faz muito mais estrago, né? Eu, como terapeuta, às vezes eu pego paciente que tem muito mais estragos emocionais sem a pessoa ter tocado um dedo na pessoa, né? Por forma de tratar, por relações tóxicas, por narcisismo, enfim. E do que, de repente, uma coisa que você apanhou, você levou um soco, enfim, né? Numa guerra, vamos dizer, dentro do significado que as pessoas pensam ali, de guerra, que envolve violência, envolve contato físico, envolve alguma coisa, né? Então, assim, é tão grave quanto. Né? Dependendo do nível. Sim. Então, mas por que eu tô trazendo isso? Porque a gente tá vivendo numa guerra. E nós estamos numa ressonância de sentir isso, tudo que tá acontecendo no mundo. Porque não importa onde estão acontecendo algumas coisas. Nós somos impactados energeticamente com isso. Então, imagina que você entra numa casa, você tá super bem. Aí você entra numa casa que tá com uma energia assim um pouco mais... pesada, densa. Bem pesada mesmo e tal. Então você sente aquilo. Agora, você entrando na casa de uma pessoa, você tá numa energia, você entra numa casa de uma pessoa, você já sente essa energia. Ao contrário também. Às vezes você tá muito mal. Aí você entra num lugar que tem uma energia trabalhada, que você fala, cara, nossa, eu adoro ficar aqui. Nossa, eu não quero ir embora. Gente, que delícia que ficar. E você não quer ir embora daquele lugar. E aí a energia contagia pro bem e pro mal, né? E a energia, exatamente, ela contagia pro bem e pro mal. E, não obstante a isso, imagina no mundo. Então a gente sente. É por isso que a gente vai trazer outros temas nesse nível e vai explicar um pouco mais em cima disso o porquê que a gente sente o que o outro sente. A gente tem podcast que a gente fala isso, das questões emocionais. A gente pode deixar todos os vídeos relacionados aqui na descrição. Para vocês entenderem ali, para fechar mais um pouco o que a gente vem falando. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vivendo uma guerra, primeiro, interna, é a gente com a gente mesmo. Com os traumas, com os gaps, com as crenças, com aquilo que vem do espírito, de outras vidas. Muita coisa junto dentro de uma cabeça só. Muita coisa junto, exatamente. E isso tudo que está acontecendo, o que está nos mostrando? Vamos para pensar. Quando a gente fala de insegurança. Pessoas que compraram suas casas. Vamos pegar um pouco. 2 lugares básicos. Rio Grande do Sul. E teve um outro lugar também. Agora que teve não foi um tsunami. Um tornado. Tornado Milton. Agora eu não lembro o lugar. Mas que ficou... Eu não sei se é tornado... Nossa, furacão. Vixe, não veio agora. Mas enfim. Um evento... Mas você coloca lá... fenômeno Milton, tornado Milton vai sair. Não sei se agora é no lugar... Gente, na Flórida. Na Flórida. Então, a pessoa, ela compra sua casa, ela coloca centavo por centavo, né? Tem pessoas ali que ficou 50 anos para pagar uma casa, 60 anos para pagar uma casa, outros estão comprando ainda. Teve uma pessoa aí no Rio Grande do Sul que chamou a atenção, que ela tinha... A gente foi assim, ela, na segunda, ela acabou de montar a cozinha dela inteira, na terça aconteceu tudo aquilo. Então, quando nós vemos isso, esse tipo de notícia, que a gente vê pessoas morrendo por conta de um Covid, por situações que a gente não controla, para pensar. Energeticamente falando, isso aumenta a nossa insegurança. A sensação de segurança. Já temos a natural, por isso que a gente tá mais tempo doente,
mais tempo numa baixa, porque nós estamos vivendo uma guerra. Isso é importante a gente entender. E assim, além da insegurança que já existe na própria pessoa, às vezes, Nós somos pela inseguros. forma que ela foi criada, pelas suas crenças, pelos seus valores, pela sua vida, pelos seus eventos, né? Pelo que está acontecendo ali na vida dela. A gente tem também aquilo que vibra, né? Que só intensifica mais nesse campo. E até assim, aproveitando, né? Uma fala do pai Jubiracaia, do meu caboclo, sobre esse campo, né? Ou não, peraí. Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida se é dele mesmo, mas acho que sim, acho que ele já falou sobre isso, né? Que a gente tem uma ilusão, né? Que a gente tem a falsa sensação de que a gente tem o controle de alguma coisa. Ou que a gente tem alguma coisa. Exatamente, que a gente tem a segurança. A gente tem uma falsa ilusão, uma falsa sensação de segurança, porque no fundo, a gente não tem controle de nada, nem segurança real de nada. Mas o nosso cérebro acredita, já ajuda, né? Isso faz toda a diferença. Porque se eu internalizar que eu não controlo nada e que eu não tenho e Fica que tudo mais isso leve, aqui né? é passageiro, isso se torna mais leve. Mas isso é um exercício. Isso não é uma coisa fácil. Então, a insegurança, ela atrapalha a espiritualidade por uma série de razões. E uma delas está muito ligado ao que... Aí, eu queria ter dito isso no início, mas bom, não que a gente não tivesse no início, mas lógico, o canal aqui é para falar do nosso comportamento dentro da Umbanda, na Umbanda na prática. Para viver a Umbanda na prática. Mas isso não significa que você que tem uma outra religião, mas que é adepto da Umbanda que está nos assistindo aqui, não traga isso para sua vida. Porque quando eu falo da espiritualidade, eu não estou falando de religião. Mas é claro, a gente está trazendo para a Umbanda porque nós dirigimos uma casa, a gente é um templo escola. Então a gente sabe o quanto tudo isso impacta na vida de um médium. Mas isso é trazido para todas as religiões, ou até mesmo para os universalistas ou aquelas pessoas que não querem mais saber de religião porque estão decepcionados com os homens que não souberam levar, né, a uma filosofia, uma religião. Isso serve para todo mundo que vive a espiritualidade. Então, a insegurança, ela atrapalha, principalmente quando a gente tem uma religião que a gente tá na Umbanda, por exemplo, que lida com a entidade, porque eu estava conversando com a Beth outro dia, que a Umbanda, querendo ou não, ela é uma das religiões que fala diretamente com as entidades o tempo todo. O tempo todo. Você tem aí o espiritismo, mas você não tem tanto contato com as entidades como você tem na Umbanda. Então a Umbanda, ela é arrisco a dizer, que ela é uma das únicas, assim, que a espiritualidade está presente o tempo todo, falando em terra com você. Tete a tete ali. Mais próximas, mais né? próximo. Então, quando você está inseguro, quando você espera demais, que você está nesse momento de insegurança, você se torna refém e vulnerável em um nível tão hard que você passa a ter uma interpretação da religião errada. Então você espera demais as entidades tinham que, por que não me avisaram, por que não me disseram, por que não isso, por que não me aquilo. Às vezes deixa de começar a desenvolver porque não tá se sentindo seguro, porque não tá sentindo que é o momento, porque tem que, porque e se, né, essas frases. Aí começa. E aí se o médium tá no desenvolvimento mediúnico, então, será que eu tô recebendo minha entidade? Não, mas aqui tô eu. Não, aqui é minha consciência. Não, mas peraí, mas eu ouvi a pessoa. Né? Eu vi até em alguns casos a gente brinca, tá? Você não desencarnou, você tá aqui, então você vai ouvir, você vai se ouvir e vai ouvir a entidade. Então, essa insegurança, ela deixa a gente muitas vezes, e depende do nível dessa insegurança, ela te deixa muito mais vulnerável e você deixa de viver a vida até com um pouco. Quando a gente fala de leveza, não tô dizendo que a gente não vai viver problemas. Mas a forma de você encarar o problema quando você é muito inseguro é muito pesada, ela é muito densa, você tá sempre muito preocupado, você tá sempre muito alheio às coisas que acontecem à sua volta. Quando você tem um pouco mais de empoderamento da vida, confia na vida, na fé. Eu não tô dizendo nos homens, perceba que eu não tô falando das pessoas, eu não tô falando de nós aqui que somos falhos. É essa segurança na vida, né? Em algo muito maior que todos nós, que tudo isso que tá aqui. Mas isso, de novo, também é um exercício. Exatamente. E o segundo fator, que eu acho que esse não fecha a conta, mas é um dos principais, é quando você tem problemas emocionais não resolvidos.
E o que é um problema emocional não resolvido? Ixi, a lista é grande. Mas a gente normalmente, nós somos seres muito emocionais, né? Então a gente vive tudo com emoção. Mesmo quando a gente está assistindo um filme de terror, um filme de suspense, o nosso corpo está sentindo tudo aquilo e o nosso cérebro está registrando também. Então, por mais que você saiba, né, na sua consciência que aquilo é uma ficção, ou que aquilo não é real, ou que não está acontecendo naquele momento, seu corpo reage a isso. Porque nós temos essa questão muito emocional, nós reagimos às emoções. As emoções causam dor, as emoções trazem doenças. E quando a gente tem coisas vividas, né, na infância, problemas com pais, ou com relacionamentos, ou problema da adolescência, algum grande trauma, ou os pequenos traumas que são tão fortes quanto, né? A gente geralmente foca nos grandes traumas, mas os pequenos traumas também fazem grandes estragos, principalmente quando tem mais de um, né? E tudo isso, a gente tá com isso na nossa vida, né? A gente vive com tudo aquilo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente já experienciou na nossa vida, psicologicamente e emocionalmente falando. E esse emocional, né, de uma pessoa que tem um trauma, um pequeno trauma, uma vivência traumática, uma relação traumática, uma situação que deixou ela vulnerável, deixou ela mais sensível, ou trouxe uma tristeza, ou trouxe, enfim, deixa a pessoa emocionalmente mais frágil, né? Então, uma pessoa que passa por uma doença, por exemplo, né, como um câncer, por exemplo, que tem ali uma boa estrutura emocional, ela às vezes passa com maior tranquilidade, vai sofrer, vai sentir, mas ela passa com um pouco mais de otimismo, com mais sensibilidade. Uma pessoa que é emocionalmente abalada, tudo para ela é a gota d'água, né? Muitas vezes ela junta com tudo aquilo que ela já viveu, que o cérebro traz à tona, quando você vive coisas difíceis, coisas emocionalmente que te abalem e tudo, e aí é o famoso gatilho, né? Então, tudo vira gatilho. Então, coisa simples para uma pessoa. E aí é muito complicado, né? Isso é importante dizer. Você trouxe um ponto agora que você me fez lembrar de uma situação que nós já vivemos lá no passado, de duas médiums. E aí, isso cai também na posição das relações, porque nós estamos convivendo o tempo todo com outras pessoas, e quando nós estamos E no terreiro não é diferente, né? No terreiro não é diferente. E quando você está diante de uma pessoa, você está diante das suas próprias emoções. O que é emoção? Medo, raiva, tristeza, só para... Porque às vezes a gente pensa, né? O que é emoção mesmo? E é natural, a gente não para pensar o tempo todo. E duas médiuns. E teve uma... Porque dentro de um terreiro, por mais que você ache que você conhece alguém, você não conhece. Você não conhece nem a pessoa em nenhum lugar. que está casada com você. Exatamente. Você muitas vezes não sabe o mar profundo que é, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos. Imagina, até marido e mulher. Não tá, imagina. Minha mãe tem uma frase que diz, né? A gente só conhece a pessoa que você tá casado quando você se separa. Eu acho que quem já se separou eu acho que é concordar. Por isso que tem gente que prefere ficar casado mesmo, porque fala assim, o quê? Não, peraí, ali não vou. Mas, assim, brincadeiras à parte, você não conhece ninguém. Então, dentro de um terreiro, é muita pretensão você acreditar, porque você tá há alguns anos com o médium, você acha que você conhece o médium pela meia dúzia de coisa que ele está dizendo pra você, que ele quer que você saiba. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque isso que a Beth está falando me trouxe uma situação, uma lembrança de uma situação que a gente presenciou há muitos anos atrás, de duas médiums que uma médium fez um comentário com a outra, tentando ajudar. E essa médium, ela tinha muitos problemas, muitos bloqueios emocionais. E, cara, foi um estrago isso, porque a pessoa não levou a coisa numa boa e achou que a outra pessoa estava se metendo na vida dela. E o negócio virou um problema grande, mas porque emocionalmente abalada, a pessoa não interpreta muito bem. E detalhe, as duas pessoas tinham problemas emocionais. Mas uma que se achou no direito de que estava um pouquinho melhor, falou, não, vou tentar ajudar essa daqui. Então, fez um comentário
só fez um simples comentário dizendo que a pessoa não tava bem, acho que uma coisa assim, ela falou, a pessoa não tá bem, né? Aí a outra já se ofendeu, como assim eu não tô bem? Por que eu não tô bem? Não, a pessoa, quem é a outra pessoa pra dizer que eu não tô bem? Não, uma coisa simples virou um problema no nível de fazer com que uma das pessoas saísse do terreiro. A gente precisa entender, né, que... Fatores emocionais não resolvidos. Exatamente. O que é resolvido, né? Porque perfeito ninguém é, problemas todo mundo tem, né? Esses pequenos traumas, infelizmente, a gente nem sempre consegue fugir deles, né? Uma escolha errada numa relação, um namoro tóxico, porque a gente só vai conhecer e só vai saber na prática muita coisa que a gente vive, um chefe tóxico, né? Uma empresa, né? Que de repente tem uma forma de trabalho que pegue muito para você, enfim. A nossa vida constantemente nos coloca cara a cara com coisas que deixam a gente abalado, deixam a gente emocionalmente mais sensível, ou naquela fase da gota d'água. E normalmente, quando você tá dessa forma, o que chega para você vai ser visto de uma maneira que pode ser perigosa, né? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Você tá bem, né? Teve aí uma noite boa com seu namorado, seu marido, sua mulher, e alguém te fechou. Você tá bem com aquilo, tá tão bem com você mesmo, que você vai falar, vai com Deus, né? Segue seu caminho, tá tudo certo. Mas você tá num dia que você já brigou com o seu chefe, já saiu de casa discutindo com a sua mulher, já recebeu uma mensagem que te desagradou, enfim. E alguém te fecha, você vai descontar toda essa carga emocional na pessoa que veio. Como você faz isso, etc e tal, você desce, você quer briga, você quer... Então, como a gente está totalmente relacionado a como a gente vai reagir. Em tudo. Ou seja, reagir ao evento externo, a tudo aquilo que acontece fora de mim. Fora do seu controle. E aí, para quem tá do lado de lá, vamos dizer, a pessoa que fechou, às vezes até fechou sem querer, tava distraída, enfim. Às vezes ela vai dizer, né? Como a gente ouviu nesse caso que a Paty trouxe o exemplo da médium. Mas, não, eu falei nada. Isso aí quer dizer, nada, é muito delicado. Né? Freud já diz, o que para a pessoa tem peso, o que para a pessoa é importante, e isso é muito individual. A gente não pode, ainda mais hoje em dia, nos tempos de hoje, que tudo vira gatilho. Às vezes é responsável por um gatilho que a pessoa quer se suicidar, que a pessoa entrou numa depressão, que a pessoa saiu de uma casa, né? Que poderia estar ajudando ela ali a estar bem, tinha tudo, né? Para estar hoje muito bem no sentido de equilibrado, e porque a espiritualidade ajuda muito, a gente falou isso no nosso último podcast, a gente, claro, precisa do psicólogo, do terapeuta, da vertente que te agrade, em alguns casos até do psiquiatra, da medicação, quando é necessário, mas a espiritualidade ela tem um fator importantíssimo para muita gente que está passando por essas questões, porque, né, a espiritualidade consegue ajudar, mas você precisa querer, né? E quando a gente não tá bem emocionalmente, tudo afeta você. E tudo para você tem uma reação, né? Às vezes com uma oitava a mais, porque você não tá bem. Se você tivesse bem, a reação talvez fosse outra. E isso é muito individual, a gente não pode julgar o outro. Mas que frescura, faz só uma coisinha ali. Uma coisinha para você, mas pra pessoa que de repente já tá com um copo cheio, foi a gota d'água, transbordou tudo e aquilo ali foi o fim. Então, é muito complicado você medir pela sua régua, né? O peso que tem pro outro, aquilo que você diz ou aquilo que você opina, enfim. E quando a gente fala dessa questão do emocional não resolvido, é porque você não tá buscando, né, numa terapia, não tá ali, de repente, dependendo da situação, até mas tem muita gente que não busca práticas. Pelo fato de não reconhecer. Porque você só vai buscar quando você reconhece, entende o trabalho das entidades. E muitas vezes, e na maioria, as entidades ajudam a evidenciar isso. Na verdade, a gente tem 3 coisas que atrapalham muito, né? Que são os boicotadores, né? Às vezes a própria pessoa que faz o seu auto-boicote. Né? Porque a gente tem 6 fatores. Então esse é o subgrupo. No caso do que você acabou de dizer, né? Da pessoa aceitar, da pessoa assumir. Do reconhecer. Do reconhecer. Porque se você não reconhece, você não vai buscar. Se não reconhece, se minimamente não entender que algo não tá bom,
Você pode até não reconhecer no primeiro momento. Por exemplo, alguém que sente muita raiva. Eu já tive essa fase de sentir raiva. Muita raiva. Cara, do nada, assim. E, tipo, muita raiva. De coisa simples. Às vezes aquela raiva fica instalada. Eu não buscava isso. Qual é a nossa frase natural? Eu sou assim mesmo. Ou eu resolvo. Não, isso é passageiro. Me dá uns 5 minutos, ou eu só preciso do dia seguinte e tô ótimo. Eu me conheço, pode deixar que eu vou ajustando, vou melhorando sozinho. Então... Eu sou terapeuta transpessoal, né? Abordo muito essa questão da espiritualidade junto. E quando eu tô recebendo uma pessoa que tá chegando, né? Que procura, eu quero buscar ajuda, eu tô precisando de uma terapia, eu sempre parabenizo a pessoa. Falo, olha, parabéns, porque esse é um passo muito importante. Que poucas pessoas têm culhão, coragem para tomar. É verdade. Tem gente que faz, mas não faz com a devida vontade, faz porque a família tá cobrando, faz para dizer que tá fazendo e aí a pessoa não ficar no pé dela, o marido, a mulher, enfim. Mas não tá ali entregue, né? Tem gente que mente, né? Para terapeuta, para psicólogo. Tem gente que falta, tá sempre se boicotando, não faz o que foi pedido, enfim. Porque no fundo não quer. E aí a gente tem 3 fatores que afetam isso, né? A primeira delas é aquela falsa ideia, e até a gente pode até dizer que foi criado isso pela própria sociedade, né? Aquele preconceito de que quem tá fazendo terapia é uma pessoa doida. Tudo bem que, graças a Deus, esse conceito melhorou bastante, né? Mas antigamente, quem ia pra terapia é a pessoa que tem problemas, que é doida. E assumir que você tem um problema é para poucos. Porque a maioria das pessoas não quer passar o forte. Tá ali se acabando, tá destruído por dentro. Mas para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, não, eu tô aqui, né? Até a gente tava ouvindo, né, uma história recentemente de uma mãe falando da filha, né? Eu batia, e a pessoa era tão ruim que não chorava, né? É claro que no fundo, provavelmente a criança queria chorar. Mas esse segurar é o quê? É querer ser forte. Eu não vou soltar uma lágrima aqui, eu não vou mostrar que eu sou fraco, né? Então assumir que existe uma fraqueza na qual você precisa de uma ajuda, né? É difícil. E uma coisa que eu falo, né? Eu não consegui. A minha mãe já me bateu tanto que eu não conseguia segurar a lágrima, não. Eu tinha que chorar logo mesmo. Mas tem gente que tem ali uma essência mais resistente, né? Mas no fundo, a gente sabe, é como acontece na vida. Tem pessoas que estão passando a fortaleza, né? Eu sou forte, eu sou isso, mas por dentro tá destruído. Quando tá lá no seu chuveiro, tá lá chorando. Quando tá lá no seu travesseiro, tá lá chorando. A pessoa pode não chorar na frente dos outros, mas né? o coração tá sangrando muitas vezes. Né? E às vezes até chora lá no seu quartinho escondido, ninguém tá vendo. É aquela falsa ideia de que a gente precisa ser forte o tempo todo. Aquilo que a sociedade cobra, que você tem que ser perfeito, que você não pode errar, que você não pode fazer. Isso é muito prejudicial. A gente tem um segundo fator, que é a pessoa, porque na verdade é o contrário, né? A pessoa que reconhece que ela precisa de ajuda, ela é muito forte. Porque ela está enfrentando o que a sociedade diz, o que psicologicamente ela talvez acredite, para ir atrás de uma busca. Então, por isso que eu acho justo parabenizar, acho importante parabenizar. Você está dando um passo muito importante para você, né? Não, sem de dúvidas, vencer preconceito, de cuidar de você, de te priorizar, porque o povo prefere gastar com a balada, gastar com outras coisas do que cuidar de si. E essa segunda situação é o fato da pessoa realmente tá pronto para mexer com aquilo que incomoda. Então, não é todo mundo que quer mexer. Não, deixa aí guardadinho nessa gaveta. Vamos pôr aí num baúzinho, vamos trancar. E é uma falsa ideia, porque vem à tona, né? Toda vez que você vive alguma coisa, vai voltar, né? Vem, o seu cérebro, infelizmente, não é controlável. A própria dinâmica da vida que vai te obrigar, sempre né? Repondo aquilo que te falta. Exatamente. Ela vai te ensinando, ela né? vai porque é uma trama espiritual e é muito interessante. A vida, ela vai se ajustando, porque se a gente, como disse o Subiracai, o caboclo da Beth, aprende com a natureza, né? A natureza tá aí, ela nos ensina. E você pode reparar, o que nós estamos vivendo de guerras e às vezes você fala... olha como é que as pessoas pensam, trazendo esse exemplo seu. O mar, ele tá vindo, o tsunami tá vindo, o tornado tá vindo porque ele tá castigando o universo. Não tem castigo, ele tá tentando apenas se ajustar ao desequilíbrio. Exatamente. Entende? Tudo depende de como você quer enxergar tudo isso.
Então, como a gente tá fora de rota, não tá buscando aquilo que a gente veio fazer, que é melhorar as nossas sombras, reconhecer quem somos e ser melhor, e nos encarando, nos abraçando, nos amando. Como a gente não tá fazendo isso, então a vida ela vai te trazendo situações que parece que sua vida tá de cabeça para baixo, mas é que é para você se ver. Como a gente não faz isso, Você a gente acaba... entra num caos interior, né? Exatamente. Então, assim, geralmente o que afeta as pessoas terem essa consciência e assumir que precisa, tá pautado nisso, né? A questão de não querer parecer fraco, a questão de assumir que precisa de ajuda e de não querer mexer com essas coisas, né? Eu quero deixar quieto, não quero falar mais sobre isso, não quero mexer. Só que é uma falsa ideia porque, na verdade, é uma ilusão, na verdade, porque aquilo que você vivencia, aquilo que você não trabalha, de alguma forma vai vir para você em algum momento, né? A vida tá sempre ensinando a gente a enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, e quanto mais, eu sempre tenho essa fala, né? Quanto mais cedo você busca, menos prejuízos você tem para a sua vida, porque enquanto você não vai se tratando, você vai aumentando os prejuízos ali por estar lidando com tudo aquilo e vivendo, né, em cima daquilo, quanto com os outros também, né? Quem tá próximo acaba sempre tendo ali um efeito ali também, acabam se afetando por conta da forma que você está. Tudo que nós fazemos e somos impacta a vida de outras pessoas, mesmo que você não queira. E aí vem o terceiro fator, que está muito coladinho com essa questão emocional, que são os problemas psicológicos. Então, quando a gente foge de resolver um problema psicológico, ainda que a gente não saiba que é um problema psicológico... exemplo. Tem várias matérias aí já trazendo isso. Tem pessoas que descobriu que tem TDAH com quase 50 anos de idade. Assim como outros transtornos, né? Borderline, autismo, um determinado grau de autismo. O grau meio 0,1 ali, 1,2, uma coisa assim. Tem gente que fala, tem gente até que fala assim, eu já vivi até hoje sem buscar, por que eu vou mexer com isso agora? Exatamente. Então, mas quantas coisas talvez a gente não perdeu? Quantas qualidade, coisas, né? A gente não perdeu de qualidade? E será que vale a pena a gente continuar perdendo? Porque acha que não tem que mexer com isso? Então, essa negligência que a gente faz com a gente mesmo, ela é perigosa. É perigosa. E a parte do assumir é um passo muito importante. Porque as pessoas, principalmente o psicológico, o emocional... Acho que se bem que tá ali, né? Tá quase junto ali, emocional e psicológico. Mas o psicológico as pessoas tendem a também dizer... Tá e não tá. É que raiva, esse sentimento de raiva, né? De tristeza, angústia e tal... Não é um fator psicológico, porque não é uma patologia que precisa ser... Não, então, mas é difícil a pessoa também assumir, né? Tô com raiva, fiquei chateado, fiquei magoado. Não, tá tudo bem. Não, já passou, já esqueci. Isso aí é passado. Mas no fundo ela não tá assumindo, né? Não tá lidando com as dores dela. Algumas pessoas com luto. Não, tá tudo bem, já entendi. E na verdade tá ali destruído por dentro. Você vê a pessoa ali, passou por não viveu o luto, né? Enterrou alguém querido, alguma coisa, e tá lá, pleno, fazendo tudo. E de repente, tá ali, né? Em algum lugar, em algum momento isso vai explodir. Tá guardadinho numa caixinha. Ela não passou pelo processo. Uma caixinha que uma hora lá explode. A famosa, é literalmente a caixa de Pandora, né? Então, quando você tem um processo que você precisa tratar, se você não trata, tanto o emocional quanto o psicológico afeta a sua vibração, afeta o seu... Você tem muitos altos e baixos. E ter altos e baixos afeta você estar vivendo a espiritualidade na plenitude. Porque é difícil você... Porque aí a gente vai para aquele exemplo que eu dei, né, do carro. É difícil você ter uma ótica que te ajude a se aproximar da espiritualidade para tudo que você vivencia, se você tá mal, se você tá passando por problemas, se você tá com alguma questão psicológica que não tá sendo tratada. Porque aquilo que tá sendo tratado, como eu tava dizendo antes, a gente não vai ser perfeito, a vida exige muito. Algumas pessoas têm mais dificuldade, principalmente dependendo da construção psicológica, neurológica e social dela, na infância e na adolescência.
estrutura familiar, rede de apoio, tudo isso faz diferença no como a pessoa fica. E no como ela vai, né, viver a vida, interpretar a vida, viver suas relações e interagir entre os seus e na sociedade, no trabalho, em tudo. E quando a gente não tá bem, que aí vai no que a Paty falou no começo. O que é viver leve? Não é viver uma vida perfeita, porque essa não existe. E quando a gente viver a vida perfeita, a gente não vai estar mais na Terra. A gente vai estar desencarnado no plano espiritual. E vai levar alguns aninhos para chegar naquele patamar de estudo, de consciência, etc. Perfeita nunca vai ser. Mas tudo tem, isso até é uma fala do pai Jubiracaia, porque tudo é como a gente olha. Então eu posso olhar uma pedra, um exemplo que ele dá, como, nossa, isso aqui é um obstáculo, isso aqui tá me atrapalhando, isso aqui veio me fazer demorar a chegar no lugar que eu quero. Mas eu posso também olhar aquela pedra como, olha, isso aqui de repente tá me fazendo parar porque lá na frente vai acontecer alguma coisa e tá me poupando. Ou isso aqui eu posso usar depois como um calço para subir um degrauzinho ali que minha perna não alcance. É a forma que você olha. Você pode olhar para tudo com um pouco mais de leveza. Você pode olhar por uma situação difícil com um olhar do aprendizado, com o olhar do que eu tenho que aprender com isso, o que eu posso fazer para não fazer isso de novo. Eu posso ficar me culpando, ficar me cobrando, ficar me martirizando e piorar o que já está ruim, ou eu posso entender que eu sou um ser humano, que eu sou passível de errar e que por isso está tudo bem eu ter errado, agora deixa eu ver o que eu faço agora e deixa eu ver o que eu faço para não errar mais nessa situação, porque em outras com certeza a gente vai sempre errar porque somos seres humanos, estamos aprendendo. Então, é a forma como a gente olha. Quando a gente olha com mais leveza para a vida, a gente traz mais leveza para a gente traz uma vibração melhor e maior para a gente, e a gente consegue estar mais conectado com as nossas entidades e, consequentemente, com a espiritualidade, com o mundo espiritual, com a boa vibração. Mas quando o fator é psicológico, é um pouquinho mais difícil, né? De você enxergar. Então, o problema maior é a pessoa aceitar. Hoje, a gente está vivendo uma fase que está um pouco mais popular. Como tem muita gente, põe um M maiúsculo nesse muita gente, infelizmente, depois da pandemia principalmente, com várias questões psicológicas, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e etc. Né? Isso são fatores psicológicos, tá? Sim, como tem várias pessoas, isso são alguns, são os mais comuns, né? Depressão e ansiedade está no topo, né? Tá já... inclusive uma recomendação... Mundial, inclusive. Inclusive uma recomendação que, assim... Como a gente fala de espiritualidade, tem gente que desiste da religião por conta de alguns sacerdotes, né? Sacerdotisa, pessoas que dão uma surtada aí, que usam da religião, enfim. Lembrando que cada um amplia o seu espaço ou cria seu espaço com a intenção que tem no coração. Então, não vamos generalizar. Então, não é todo mundo que é ruim e também não é todo mundo que é bom. Então, a gente precisa entender isso. Isso é um ponto. E na mesma forma que é isso dentro de uma religião, também é isso na medicina. Então, nem todo mundo que é médico e que decidiu ser psicólogo ou qualquer uma outra área da medicina, significa que ele está fazendo por amor à humanidade, assim, enfim. Isso significa que tem muito charlatanismo aí também. Em todas as profissões, em tudo na vida. Todas tá? as profissões têm o profissional e o profissional. O profissional e o profissional. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu trabalho com desenvolvimento humano na minha área de carreira, né, profissional. Na vida profissional, porque a gente não vive do santo. A gente não vive do santo, então a gente tem as nossas vidas paralelas. E eu vou falar, assim, por conhecimento de causa. Eu vejo nos atendimentos de mentoria até que tem pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, com borderline, ou com depressão, ou com síndrome do pânico, por 3 coisas que levaram para uma sessão. Ah, isso é verdade, hein? Isso é importante. Isso é importante. E sabe o que é o mais grave? Não, adivinha o que é mais grave? Da medicação. A pessoa sai de lá dopada de medicamento. Medicamentos fortes. Que é pra pessoa no nível que tá hard, assim. Gente, pelo amor de Deus, busque uma segunda, uma terceira, quiçá uma quarta opinião. Não vão se tupindo de remédio assim no primeiro momento, não. Tem muito médico que também é vaidoso, que também acha que é o bambambam, e que no achismo você vai trazendo coisas pra ele, que ele vai linkar com alguém que já teve um caso muito parecido, e te diagnostica e Por você pouco, vai lá, né? acredita até que é mesmo.
Cuidado! Não, isso é muito sério. Você trouxe realmente uma coisa muito importante. Pelo porque amor de Deus, é um apelo que a gente faz aqui. Busque a gente uma já terceira recebeu ou casos quarta opinião. próximos de pessoas assim. Imagina, direto. Não 15 tá... minutos de conversa com o médico, saiu com 6 medicações bem fortes. Não, nós pedimos até... A gente não interfere, não. Mas tem caso que quando a pessoa traz pra gente assim... Eu não tô falando que é só médium. Pessoas que são próximas, que conhecem a nossa vida e tal. Olha, se fosse você, eu não tomava. Mas já no dia seguinte... Já procura, por favor, um outro médico, porque tem alguma coisa que não tá batendo. Exatamente. Você não pode em 15 minutos sair com tanto medicamento assim. E a pessoa vai procurar e geralmente a opinião é contrária. Não, né? porque, gente, primeiro, depressão, síndrome do pânico, que eu tive bem, então eu sei, porque eu posso falar. Infelizmente, foram mais de 10 anos sofrendo com isso. Então, olha. E numa época que ninguém nem sabia o que era síndrome do pânico, porque só teve uma psicóloga que durante anos descobriu isso comigo, que até então ninguém sabia o que era. Então, tô falando porque são coisas que já eu domino bem aí. Tem pessoas que têm tanto síndrome do pânico quanto depressão. Existem níveis, tá? Não é uma coisa só. E às vezes é um sintoma temporário, né? Às vezes é pontual. É uma situação que está acontecendo ali pontual. Sim. Que isso te despertou algo que você esteja vivendo na relação, no trabalho, algo que tá um burnout, você está trabalhando demais, né? Aquela famosa pessoa que é meio workaholic, que vive pro trabalho, ou que tá numa carga pesadíssima. Então, é pontual uma situação. Então, lógico, tem que cuidar, é fator psicológico, sem dúvidas. Mas é uma situação pontual. E tem aquelas pessoas que sim, vêm de muitos anos, tal, mas tudo isso são sessões e sessões e sessões. Você vai acompanhando o paciente, vai entendendo a rotina dele para depois falar assim, não, agora a gente vai diagnosticar. Porque o que acontece? Isso vem até de encontro do que eu estava começando a falar, né? A pessoa... Hoje a gente tem uma, vamos dizer, popularização das doenças. Então, hoje as pessoas assumem com um pouco mais de facilidade do que antigamente, que as pessoas não queriam assumir ou escondiam que tomavam medicação, que passava por psiquiatra. A gente até que leva na brincadeira. Eu sou border. Exatamente. Eu tenho autismo e fala até brincando. Hoje as pessoas levam até realmente nesse nível mesmo, mais leve, até em excesso, né? E às vezes até fazendo um autodiagnóstico. Não, eu sou ansioso. Você tem laudo? Não, sou ansioso. Ah, eu tô com depressão, tá? Você tem um laudo? A gente não. pergunta, mas foi diagnosticado? O médico te passou isso? Que você fez tratamento? Eu tô com depressão, tá? Então, às vezes a pessoa tem sintomas da depressão, ela tem sintomas de ansiedade. Você vai passar por um teste de emprego importantíssimo pra você, você vai ter crise de ansiedade. E a ansiedade é boa, tá? Existem ansiedades, assim, que são importantes, te deixa alerta. É um êxtase feliz, te deixa ansioso, uma ansiedade pro bem. Você vai fazer uma palestra, você vai ter ali aquele friozinho na barriga, pra quem faz isso, né? Eu e a Paty fazemos isso. Você sempre tem, por mais que você faça isso há anos, né? Outro dia eu vi a Ivete Sangalo, uma cantora famosa, falando. Ela faz, né? Tem carreira há anos. E ela falou, toda vez que eu entro no palco, me dá uma dorzinha de barriga, me dá aquele friozinho na barriga. É natural, a gente é ser humano. Se tiver algum sacerdote aqui, fala aí sua primeira gira. Né? É natural. Tudo aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto, tudo aquilo que coloca a gente em relação à exposição, né? Ou uma novidade, ou uma coisa que você não sabe como vai ser, mexe com você. Você vai ter sintomas de ansiedade. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ansiosa, que precisa tomar uma medicação constante. Viveu o evento, acabou, né? Não, e também pode estar passando por uma separação, um momento delicado, que te disparou ali naquele momento, momentos intensos. Então, toma cuidado. E aí assim, né? Um lado bom, hoje as pessoas aceitam mais que tem, toma medicação quando necessário, sem tanta resistência, porque eu não vou tomar remédio, não vou me drogar, etc e tal. Entende que às vezes é importante sim. A gente não tá fazendo apologia a não se tratar, não tomar medicação, apenas estamos trazendo um alerta, porque infelizmente a gente tem duas questões importantes, né? Primeiro, a indústria farmacêutica, porque existe muita gente que vende remédio, que ganha comissão, etc e tal, muito médico que ganha em cima disso, e às vezes oferece porque tá ali com outros interesses, e tem aqueles que são realmente mais descuidados mesmo, né? Existem médicos e médicos que passam a medicação sem critério, que passam a medicação sem necessidade. Uma vez eu estava internada, né? Eu estava internada por infecção de urina para tomar uma
medicação na veia mais forte. E o médico me deu um remédio para dormir. Se tem uma coisa que eu faço muito na minha vida, é dormir. Eu tenho muito sono, não tenho essa dificuldade de dormir, não tenho insônia. E aí ele me passou um remédio para dormir. Eu falei, aí quando o enfermeiro trouxe, porque eu sou, né, sempre pergunto o que é isso, para que é isso, o que eu tô tomando, né? Aí esse remédio é para dormir. Eu falei, para dormir? Eu falei, não preciso de remédio para dormir. Aí o médico passou um ansiolítico, sei lá, para você dormir. Eu falei, mas eu tô calma, não tô sem sono, tô dormindo bem. Não preciso, tô aqui só para tomar a medicação, só isso. E me recusei a tomar. E tudo bem, ficou bem, conversei com ele. Então, assim, os médicos às vezes passam por excesso de, né, acho que eles pensam assim, né, vou pecar pelo excesso do que pecar pela falta, deduzo eu que seja isso, mas isso é muito sério, porque tem medicamentos que têm reações fortíssimas no organismo da pessoa, afeta a qualidade de vida, afeta o trabalho, né? E outra coisa, né, como a gente vai trazer mais 2 fatores, assim, esse podcast já tá ficando ali os temas que a gente traz são muito complexos, né? São muito complexos e profundos e intensos, mas assim, a gente conhece muitas pessoas, e isso eu tô falando ao longo dos anos, e a gente sabe que a maioria, que eu também já pensei assim, que não gosta de psicólogo, não quer se cuidar, não gosto, não tenho um saco e tudo mais. Vamos lá. Nós precisamos entender qual é o papel do psicólogo. Até pra gente poder entender, não confundir um psicólogo com coach, não confundir psicólogo com mentor espiritual ou até mesmo mentor de carreira. Por quê? Desenvolvimento da área humana. Porque assim, um mentor e um processo de coach, que tem muitos coaches levados a sério, gente seríssima que faz esse trabalho, são direções mais assertivas que são dadas, tá? Não trabalha com trauma, não trabalha com coisas mais profundas do ser humano na sua totalidade. Na verdade, não é assertiva a palavra, porque assertivo o psicólogo também pode ser, né? Na verdade, são mais direcionais pro objetivo da pessoa, aquilo que fez ela buscar, do que você tá levando, pode ser que a assertividade da terapia ela não entre. Depende do que você leva, né? Depende do que a pessoa tá levando. Porque eu tenho mentorados que passam comigo, que passam num psicólogo que tem traumas profundíssimos e tá 2 anos, assim, por exemplo, fazendo terapia. Então, a gravidade do negócio. Então, não, mas o que eu quero dizer assim, para ter esse critério, para ter esse cuidado, saber diferenciar. Porque um psicólogo, na verdade, ele vai ter que te ouvir, é chato mesmo no primeiro momento, você vai ter que falar, pô, Patrícia, mas eu não tô a fim de falar, esse cara só me ouvir. Mas é essa função. Gente, se a gente entender a importância, né, de falar. A importância de falar, porque falar, você tá ali vomitando mesmo, você tá... Sabe quando você tem gente que fala assim, não, Patrícia, mas eu prefiro um preto velho. Gente, tudo bem. E ele vai fazer um lindo trabalho. Mas as próprias entidades nos pedem também, cuide-se com roupa branca, que são os médicos. É o paralelo, a espiritualidade junto com a ciência, elas andam juntas. Até porque em 10 minutos de um atendimento, a entidade não tem como estar ali te ajudando tão profundamente em muitas questões que você às vezes precisa trabalhar, e a entidade, são outros fatores, ela vai trabalhar também outros fatores, não que ela não vá te ajudar, mas é um paralelo. Então, é concomitante, né? Exatamente, vão andando juntos. Então, nós precisamos entender os profissionais que nós estamos procurando, porque tá virando um jargão nacional isso, uma coisa, aliás, mundial. Eu não vou porque ele fica lá, ele fica me olhando, então, porque a função é essa, ele vai te analisar. Tem que entender o que ele tá mas fazendo. Ele também precisa que você se ouça. E dentro do que você fala, percebe que ele vai anotando? Dentro do que você fala, ele vai vendo algumas questões pontuais que numa fala sua, ele vai te ajudar nisso. Então, vamos, como diz o Caveira de novo, para esses que têm essa rigidez, que tá sempre... Essa resistência. Né, nessa resistência de não, parece pega 2 espadas de algum e fala, aqui não funciona assim. Você tá sendo inflexível consigo. E de repente isso pode estar até sendo usado pelos irmãozinhos que não quer que você se cuide, que você melhore. Pra pessoa não buscar, exatamente isso vira um inclusive, boicote, né? o laboratório das sombras fica falando na sua orelha assim, ó, ela não vai saber nada da sua vida, fica tranquilo. Então, gente, é assim, a terapia ela salva, ela ajuda, assim como a espiritualidade também, mas tudo isso depende de você. É 20% a espiritualidade, tipo 20% a terapia, o restante é você. Exatamente. O restante somos nós. Os 60% somos, os 80, nosso. Né?
Você falou 20? Não, 20 da terapia, 20 da espiritualidade e os 60 é nosso. Se a gente pensar na espiritualidade, é 20% de espiritualidade, aí sim, os 80 é nosso. Da lei de Pareto, 80-20. Mas nesse caso é 20 da espiritualidade, 20 da terapia e 60 nossa. Perceba que o percentual da fatia da pizza é sempre maior a nossa. Sim. Então, assim, nós precisamos de um esforço. De um esforço consciente. Exatamente. A gente não divulga muito, mas nós fazemos um trabalho paralelo, não dentro do terreiro, mas que isso é quem faz o Preto Velho, mas a gente faz um trabalho paralelo de apometria. E teve um caso de uma moça que a gente estava atendendo que nós falamos isso para ela. Existem momentos que você vê a vida da pessoa tão na lama, mas tão na lama, que infelizmente ou felizmente, ela vai precisar de um esforço um pouco mais consciente para poder fazer com que, mesmo que ela não tenha vontade de se levantar de uma situação, para que a espiritualidade consiga dar aquele banho de luz e a pessoa tenha, aos poucos, um pouco mais de força para levantar. Então não adianta a gente achar que nós vamos ser assim, pego no colo por alguém e que isso tudo vai ser mágico. Nós precisamos ter esse esforço. Porque, de certa forma, se a gente está nisso, é porque a gente abriu grandes portas. Então, agora a gente precisa abrir grandes portas para se sair disso. Ou em outra vida. Porque às vezes, mas eu nunca fiz nada. Você não sabe o que você viveu na vida passada, você não lembra, mas seu espírito traz. E uma coisa importante do que você está falando aí, né? A entidade, ela te ajuda, né? Quando a gente está no buraco, como muita gente se encaixa ali. Que não é fácil sair. A entidade, e vou falar também como terapeuta, né? O terapeuta, o psicólogo, só consegue te ajudar se você esticar o braço. Você tá dentro de um buraco, se você não esticar o braço, ele não vai ter como te ajudar. Então você vai ter que esticar o braço para ele poder te ajudar a subir. E uma coisa que, né, seguindo até uma fala do pai Jubiracaia que a Paty lembrou, faz tempo que eu nem dou esse exemplo, né, dessa fala do a gente aprender com a natureza. A natureza, se a gente observar, ela ensina a gente, né? A gente aprende observando o quanto a nossa vida tá ali ligada a aprendizados que a natureza traz. Então, se a gente for pensar numa semente, quando a gente planta uma semente de uma árvore, quanto tempo a gente vai ter que esperar para essa árvore poder dar fruto? Se eu não plantar essa semente, ela nunca vai dar fruto. Então, assim é a terapia. Se eu não me permitir, porque não é, eu sempre falo isso, né? Não é miojo, né? Você faz uma sessão, já sai curado. Não tem. É um processo que você precisa se soltar, você precisa se entregar, você precisa confiar no profissional. É um processo que a gente vai acessando a sua inconsciência sem você perceber na conversa, numa fala, enfim, que não é rápido. E esse processo que não é tão rápido quanto a gente gostaria, é como uma semente mesmo. Você vai ter que plantar, esperar ela brotar, esperar ela crescer para você poder ter o fruto. E se você nunca plantar, não vou fazer porque é chato, não vou fazer porque eu fico falando se é chato, não gosto de psicólogo, não gosto disso, em nenhum momento você vai ter fruto para colher. Não é porque você não chegou a plantar. Exato. Então, e isso afeta o quê, né? Tanto o espiritual quanto tanto o emocional quanto o psicológico. Ambos deixam a gente muito com alto e baixo. Ambos são distratores, né? Tira a gente do foco, seja porque nós temos crises que a gente não consegue controlar, seja porque você está vivendo uma coisa que faz a sua ótica mudar, atrapalha você a viver a espiritualidade. Você está vivendo dentro daquilo que espiritualmente, quem quer estar ali dentro desse ar, né, dentro dessa forma de ver a vida, dentro da busca por si mesmo, pela sua evolução, fica afetada, não tem como, né? Fica afetada. E o quarto fator importantíssimo são os vícios. Aí é um ponto, porque aí a gente vai entrar, quando nós falamos sobre isso, a gente vai deixar um podcast aqui falando sobre quando a gente fala dos vícios, né, que atrapalham o desenvolvimento. Então, assim, a gente tá falando de droga, a gente tá falando de jogo, a gente tá falando de bebida, enfim, tudo que vicia, que te vicia, que te deixa dependente, mesmo, a dependência, ela sempre começa é só hoje. Não, mas eu tenho um controle disso aqui. Pra quem acompanha, sabe, a gente até deu um exemplo numa palestra que nós demos recentemente, até para alguns médiuns, sobre agora o tal do tigrinho, desses jogos das bets, jogos de azar, enfim, tudo isso que tá aí.
Tem gente que começa com uma brincadeira, vai uma coisa aqui, vai uma outra ali. Mas perceba como nós estamos vivendo um consciente coletivo de uma tormenta muito grande que a gente se envolve, a gente é levado por uma rede de sombra que a gente não percebe. Ah, mas é só um vinho, é só hoje, é só uma bebida, é só... Tudo isso que a gente tá fazendo, a gente tá buscando prazeres em coisas que a gente não quer encarar essas realidades, até de fatores anteriores que a gente deu como exemplo aqui. O vício também do sexo, da pornografia. Ah, não, mas a vida é assim mesmo. Quando a gente tem vícios, a gente traz fatores que até faz sentido você tá vivendo aquilo como se fosse uma normalidade. Como a promiscuidade. Aquilo que é comum vira, né? Acaba sendo normalizado, né? Normalizado, exatamente. Inclusive, nós temos, né? Na nossa casa, a gente tem um trabalho com os malandros que é lindíssimo. O foco do trabalho deles, assim, os malandros no geral, que, ao contrário do que muita gente pensa, que eles vêm pra Terra pra poder... tá próximo daquilo que eles tiveram como vício, ao contrário, ele vem nos ajudar a nos livrar dos vícios, a negociar melhor com a gente e com a vida. Então, por quê? Porque a promiscuidade, a bebida, os jogos, tudo isso são distratores, ou seja, como o Caveira fala, o mundo tá cheio de distração. E essas distrações fazem com que nos afaste da espiritualidade. E aí tem um outro fator. Não é deixar tudo isso de uma hora para outra para viver a espiritualidade, mas é buscar na espiritualidade aos poucos e se livrando disso e de novo o alimento, buscando ajuda psicológica, porque o vício ele tá realmente ligado no fator psicológico, neurológico, né? Neurológico. O vício afeta o cérebro. Não é emocional, claro, do emocional o emocional geralmente é o gatilho pro vício, uma ponte, né? A tristeza, a raiva, né? Essa indignação, esses sentimentos todos, o medo, a insegurança, eles fizeram com que virasse um fator psicológico. Por que fator psicológico? Porque aí são neurotransmissores que são disparados no cérebro, que aí faz com que a gente fique nesses vícios igual meu pai. Meu pai morreu com 54 anos de idade porque ele era viciado em álcool. Cara, morreu muito novo, ele tinha muito chão ainda pela frente. Mas ele tirou a própria vida, né? Porque aos poucos todo dia ia tomando aquilo que fazia mal. Então todo dia ali uma dosezinha de alguma coisa. E se você conhece... Que não fazia bem pro corpo, não fazia bem pra mente. Mas muito te dava menos um prazer alma, momentâneo. Né? Um falso prazer momentâneo. A ilusão, né? Nosso cérebro é cheio delas, né? Cheio de peças. Se você convive com alguém que tem algum tipo de vício, pode perceber a energia dessa pessoa. Olha o olhar dela. Olha o que ela tá emanando, o que ela tá vibrando. A pessoa viciada, ela não tem boas vibrações, né? Além de afastar os seus mentores, seus protetores no momento do vício, né? Naquele momento em que ela tá com o corpo e com a energia alterada. Então, como é que você vai ter ali um contato com a sua espiritualidade, né? Como é que você vai estar ali dentro de uma boa energia para estar ali tendo uma evolução espiritual? Usando de elementos que te causam vício, que te tiram, né, o seu controle. Mas isso que você tá falando é importante, porque, gente, vamos lá. Não é porque você tem um vício que você não deve viver espiritualidade, tá? Porque tem muita gente que fala assim, eu não sou merecedor porque eu bebo. Eu não sou merecedor porque eu uso droga. Não é nada disso, muito pelo contrário. Porque eu já vi lindos casos dentro da Umbanda, assim como outras religiões, que ajudam as pessoas no vício. A se livrar do vício, a se livrar. Né? Ou diminuir, O importante é você estar lá. Se você continua fazendo, isso é um outro fator. Mas o importante é você estar buscando, né? O importante é você querer sair disso. Porque a gente está falando de uma dependência química no cérebro. Então é lógico que você não vai largar isso da noite pro dia. Você precisa realmente de ajuda. Então, de novo, concomitantemente com a espiritualidade, você vai ter que buscar profissionais, se for vício de álcool, se for vício de droga, se for vício de pornografia, aí vai ter que ser um psicólogo, né? Vai ter que ser um psicólogo, realmente, para você poder cuidar, porque são fatores aí que... E às vezes, dependendo, até tratar com internação, com internação, se for o caso, né? Tem tudo isso. Mas assim, o que é importante entender, e foi ótima a sua fala, muito importante mesmo.
Hoje você tá Eu tô, com tudo, porque né? Tá certo, a gente às vezes faz podcast porque é um bate-papo. Então a gente não Mas faz a gente pede as intuições, a gente pede Sim. sempre que as entidades estejam à nossa frente para nos ajudar. A gente sempre Porque pede ajuda. porque se a gente já teve muitas coisas para atrapalhar, isso significa então que a gente tá no caminho e mais do que isso. Então, se a gente tem coisa para atrapalhar, então a gente pode pedir para o povo ajudar, né? Exatamente. E a gente tem, né, nessa situação, uma coisa que acontece muito da pessoa achar que não vive o vício. Não sou viciada, a hora que eu quiser eu paro. Não, eu fumo de ser vergonhice, não sou viciada. Eu bebo até a hora que eu quero, eu bebo porque eu gosto, porque me diverte, né? Eu tô socialmente ali interagindo com o pessoal, mas a hora que eu quiser eu paro. Aceitar que você também tem um vício também é um passo muito difícil e muito importante. Aceitar que o Pra poder vício, tratar, né? aceitar que o vício não te faz bem no fundo, no fundo. Exato, porque ele tira seu controle, né? Ele não te faz. Você tá dependente de algo externo, algo que você traz daqui pra cá. E o vício, ele é uma coisa muito perigosa, ele é uma fuga. Nós temos muitas fugas. O vício é uma fuga da sua realidade. O vício é uma fuga da sua vida. Que às vezes você não está satisfeito com ela e aí você se prende num jogo, você se prende na bebida para esquecer, você usa droga para você viver uma outra realidade. E isso não vai te trazer nenhuma evolução espiritual. Pesquisem na pandemia. 200% de crescimento do álcool. Aumentou o feminicídio. Vinho encareceu. Aumentou a violência contra a mulher. Então, quer dizer... Sim, e acaba sendo, né, o momento de prazer que o cérebro registra, né? Uma vez eu até vi um especialista falando sobre a questão do cigarro, que na verdade o cigarro não era nem... o vício foi criado não é nem pelo cigarro, mas é para você ter um momento para você, né? Você para ali, você podia fazer isso de outras formas, mas você para ali tudo que você tá fazendo para poder acender o seu cigarro e fumar. E é um tempo que às vezes você não para você mesmo e fazer aquilo que você precisa fazer. Mas seja como for, isso é muito importante, né? Você precisa entender que isso não te faz bem mais. Na Umbanda a gente não tem ninguém perfeito, até porque na Terra não existe ninguém perfeito. Então pode esquecer que não vai rolar. Até mesmo eu que não sou muito católica, mas tenho amigos que são, né? Que são carolas de igreja, estuda a Bíblia, dá formação e tudo. Convivo com muita gente. Existe aí também, né, na história de Jesus, passagens que falam também de coisas que Jesus fez de errado, né? Tá na Terra, não tem quem se salve, pode ser o Filho de Deus, né? Mas tá fazendo também, vai cometer alguns erros, vai fazer algumas coisinhas da qual depois você tem que rever, passar de novo na sua mente, fazer de diferente, enfim. Então, a Umbanda, ela não quer perfeição. E para tudo, todos os problemas, seja emocionais, seja psicológico, seja físico, seja de saúde, a Umbanda contribui e muito, porque muitas dessas coisas mexem com a sua energia. E quando a gente baixa a nossa energia, a gente recebe influências que pioram, potencializa negativamente aquilo que você está vivendo, sentindo, passando. Não, e sem contar que a gente não bebe sozinho, você não faz quando tá pro lado promíscuo, né? De uma coisa muito além do normal na parte sexual, você também não faz isso sozinho. Pra você ter uma ideia, é tão sério o negócio. No lado da promiscuidade, tá, gente? Senão o povo vai ficar também com medo do lado da promiscuidade. Não, a gente que tem o vício da pornografia, ele é um dos piores. A gente tá sempre falando isso aqui. E tanto é que isso vem de uma dependência química tão grande que a pessoa não consegue mais ter uma vida normal. Exatamente. Isso significa que ela pode ter inclusive o casamento dela afetado ou até nem conseguir casar porque ela não consegue ter uma vida tranquila, ela não consegue ter uma vida normal, porque um sexo simples já não tem mais graça. É muito sério isso. Isso te afeta a qualidade de vida, afeta as relações das pessoas que estão próximas de você, afeta a sua energia, afeta a sua... Tira, né, um tempo precioso para você estar cuidando de você mesmo, se encontrando com você mesmo, cuidando da sua espiritualidade, da energia da sua casa, da energia do seu corpo, da energia de você. São muitos distratores, São muitos distratores. Então a gente precisa lembrar, a Umbanda não precisa sair da Umbanda por isso, a Umbanda não quer ninguém santo, pode ajudar muito. E a gente tá falando isso porque a gente sabe que tem muitas pessoas que querem deixar as religiões porque eles não se acham merecedor. Exatamente. Nós somos merecedores porque somos falhos e estamos aqui.
Que a gente... Quando vir esse pensamento na sua cabeça, no sentido de... Cara, eu não sou merecedor pra estar na Umbanda ou qualquer outra religião. Você pensa assim, não, eu sou merecedor sim. Porque Deus, o universo, Oxalá, quem você acreditar, ele me ama em um nível que ele me deu a oportunidade da vida. De ter uma ajudinha extra. De ter coisas, de fazer parte disso tudo. E isso a gente já presenciou. Pode transformar a vida da pessoa. Opa! E ainda que não transforme, né? Ela minimamente vai tendo consciência para que ela busque ajuda. Para que ela busque ajuda. Porque ela precisa querer. Mas minimamente ela vai ter ali uma ajuda que vai diminuir um pouco o peso daquilo que... Tudo que ela vivencia nos momentos fora da gira, ela vai lidar, né? Então, é sempre bem-vindo e ninguém precisa sair da religião por causa disso. Precisa, sim, abrir a consciência por si. Não por causa do Pai de Santo, não por causa de ninguém. É porque realmente chega um momento que isso afeta a sua saúde, sua qualidade de vida, pode refletir no seu futuro, né? Como é que você vai envelhecer, como é que você vai terminar a sua vida e tira a sua oportunidade de fazer coisas muito melhores para estar espiritualmente bem. Sim. E o quinto fator, e é interessante esse fator, porque ele é um fator que talvez seja por isso que a gente tem tantas dificuldades. As pessoas que vivem com o pé o tempo todo e 100% na terra, que acham que não tem um processo energético, espiritual, que a vida é só isso. Trabalho, casa, família, trabalho, casa, família, diversão, dinheiro e tal. E não é capaz de parar pra pensar. Às vezes, a pessoa larga até a religião por conta de outras pessoas, mas isso é só uma desculpa para não ter que estar dentro de uma vida na espiritualidade. E você me trouxe uma coisa. Na verdade, não foi bem você, mas enfim, o que você trouxe... Trouxe outra coisa através de uma intuição de outra. Trouxe Ou seja, tá tudo conectado. Trouxe uma coisa importante. Quando você tá vivendo coisas que vão mexer com a sua forma de ver o mundo, de ver as coisas, você vai estar sempre sendo puxado para fora da espiritualidade. E aqui eu não tô falando só do terreiro, faz sentido, só da gira, né? Vai sempre existir alguma coisa para te tirar da espiritualidade, da visão espiritual do mundo, da visão espiritual da vida. Porque quando eu olho a vida com o olhar da espiritualidade, eu olho como aprendizado, eu olho procurando ser melhor, eu acho bonitinho uma fala do Pai José, do meu preto velho, né? Todo dia que a gente abre os olhos, né? A gente tem uma chance de fazer diferente. Então, quando eu olho com o olhar da espiritualidade, eu não me culpo, eu penso que amanhã eu vou fazer diferente e evitar os erros que eu cometi ontem. E me olho como um ser humano que merece crescer, que merece ser perdoado e aí isso tudo vai ajudando muito a gente a crescer e ficar bem espiritualmente falando. Só que tudo isso que a gente está trazendo aqui são elementos que muita gente às vezes se afasta do terreiro. Tem uma depressão, tem uma ansiedade, não sou digno, ou preciso me tratar, ou as crises não me deixam ir. Eu não vou fazer terapia, né? Por isso que a gente falou do cuidado, né? Problemas psicológicos e emocionais sem cuidado. Porque quando você se cuida, a espiritualidade pode ajudar e muito nesse processo. E aí você já está indo atrás também de resolver o que tem aí para resolver. E quando você vivencia a insegurança, enfim, tudo isso, você tem elementos na sua forma de ver ou nesse problema que você tem, seja emocional, seja psicológico, ou seja, olhar a vida como alguém que está só olhando a terra, você acaba abrindo uma brechinha, que o pai Joaquim, preto velho da parte, tanto fala, para os irmãozinhos te dar um elemento para você sair em cima disso. Então, você não está incorporando, sai daí que você está fazendo uma palhaçada. Né? A gente tem uma aula de incorporação, é natural a gente ter dúvida, porque você vê, porque você ouve. Então, realmente, você precisa passar por alguns processos para tirar essa aula isso. Que ela tá falando, ela tá nos membros. Essa aula que ela tá verdade. Falando, tá no membro. Tá nos membros. E os médiuns da nossa casa têm formação, eles também já tiveram essa aula. É só para vocês entenderem. A mesma formação que a gente dá no terreiro, a gente dá nos membros, só com uma diferença, que tem incorporação, né? A gente ensina incorporação. E na nossa casa tem as duas coisas, a prática e a teoria. Que é chão de terreiro mesmo. E aí, quando você tá vivendo qualquer um desses itens que a gente trouxe aqui na sua vida, além disso atrapalhar você de estar sendo um ser espiritualizado,
vivendo a espiritualidade no seu dia a dia, conseguindo manter uma vibração, uma vibe melhor, né? E se tiver na religião, melhor ainda, né? Que tem mais uma ajudinha extra do grupo espiritual que conduz ali aquele espaço, que não são os seres humanos, tá? É da espiritualidade, que cada casa tem seu grupo de apoio, seu grupo de irmãos de luz que vêm ajudar nos trabalhos que vão ser feitos ali. Você consegue... quando está vivendo tudo isso, você não consegue viver na plenitude. E você abre a brechinha para os irmãozinhos tirar você dentro dessas vertentes. Então, se eu sou insegura, eles vão usar dessa insegurança para sair daí. Isso não funciona. Isso não ajuda, você não está ganhando nada, não está adiantando nada, você não serve para isso. Olha os outros podem, você não. Se você está com problemas emocionais, eles vão usar das crises, eu já ouvi isso, eu preciso parar para me cuidar, eu preciso parar até eu ficar boa, eu volto quando eu estiver bem, né? Eu não sou digna. Isso serve também para as questões psicológicas. Então, eu tô tomando uma medicação, eu não posso ir. E aí eles aproveitam desse momento em que você tá afastada dos seus cuidados, seja em casa, do seu jeito ali, fazendo os cuidados básicos, né? A gente até fez um podcast falando sobre isso, a gente pode deixar aqui na descrição, sobre a higiene espiritual, né? Aquilo que a gente pode fazer na nossa casa para manter a energia boa da nossa casa e nossa, né? Como ser humano, como espírito, mas também te afasta de repente de uma casa que você poderia estar se cuidando, que você poderia estar potencializando o que você já faz, seja uma medicação que um psiquiatra passou, seja a terapia que você já foi buscar, ou seja aquilo que você ainda precisa se conscientizar para ir atrás. Então, eles acabam usando disso para te tirar de um caminho que pode te levar à cura, né? Muita gente, e isso é muito comum, tem resistência à terapia porque é chato, eu vou lá, falo, só falo, enfim, e isso também é usado por eles. Você vai ficar lá falando, vai pagar para ficar falando, vai ficar indo num lugar com um monte de outras coisas, vai pro bar beber, vai se divertir com seus amigos, isso é mais... inclusive tem gente que fala, né? Isso é uma terapia, né? Até tem, né, o meme, a terapia não é terapia, mas é terapêutico. Tudo bem, a gente buscar coisas que fazem bem ajuda muito, mas não resolve os nossos gaps que estão lá. Uma hora ele vai voltar. Então, você precisa ter esse olhar que a falta de cuidado, o sintoma que você sente, as coisas que você vivencia estando nesses itens que a gente está trazendo aqui, pode fazer você negligenciar, espiritualmente falando, o seu autocuidado, aquilo que pode te ajudar. Então, mas isso aí, ele vai bem além, porque quando você tá preso na Terra, você nem enxerga isso. Sim, você nem consegue ter uma visão espiritual. A pessoa, ela, por exemplo, ela tem dores de cabeça constante, ela tem problemas energéticos constantemente, se desequilibra muito fácil, muito altos e baixos. Você vê visivelmente que tem um ato espiritual em cima daquela pessoa, mas ela acredita que é ou algo que comeu, ou o tempo, ou uma situação, sei lá, de hereditariedade. Não, porque meu tio tinha isso, também tenho. Ela tudo tá atrelando a terra. E a gente tá normalizando tudo, né? Tá aí acaba normalizando. Não, mas isso aqui é normal, isso aqui é uma situação. E é incrível isso, muito incrível, porque dentro da minha área profissional, tem pessoas que eu tenho muito cuidado para falar sobre espiritualidade. Eu trago o fator espiritualidade, não trago religião. Eu não misturo as coisas. Então, assim como eu sou mestre reikiano, eu não trago o reiki para dentro da Umbanda. Nada contra quem faz. Nós entendemos que não faz sentido. Uma coisa separada da outra, né? Não faz sentido, né? O reiki sou eu. Dentro da Umbanda são as entidades que fazem o trabalho. Então, não preciso ficar ativando reiki nenhum, porque tem as entidades ali para fazer esse lindo e belo trabalho, que vão trabalhar com chakras, enfim, tá lá. Então a gente precisa saber. Você pode buscar, você pode ter uma via, por exemplo, eu sou terapeuta holística também, mas isso lá dentro é uma outra, lá dentro sou uma médium, né? A gente é uma sacerdotisa que cuida de uma casa, que dirige médiums, então vamos separar os papéis, porque tem hora que a gente mistura um pouquinho as coisas, mas nada contra quem faz esse tipo de trabalho tudo ali junto e misturado, mas nós não tocamos assim. Então, na minha área profissional, que eu não misturo as coisas, quando eu vejo
Que olha a pessoa... Cara, é incrível. Tem gente que tá bem, daqui a pouco ela, pá... Ela traz todos os lixos familiares e do trabalho e de todo mundo pra ela. E ela não percebe que isso é um fator espiritual e energético. Ah, não, mas isso é comum. A pessoa não consegue ver, porque tá preso na terra, na terra. E na terra, você sai de uma religião por causa de uma pessoa. Na terra, você nem entra numa religião porque você não cogita a possibilidade de algo que esteja acontecendo com você. Seja só se acontecer alguma coisa muito grave que a pessoa vai em tudo quanto é lugar e não recebe. Aí ela pode correr atrás de alguma coisa aí. Ou de uma igreja, ou de um terreiro. Pelos motivos, né, entre mas aspas, infelizmente, errado, pelos né? motivos, entre aspas, errado. Então, o fato da pessoa estar grudada apenas na visão da terra, e isso é um problema, porque se a pessoa desencarna, então, por que vocês acham que a gente está tendo todos esses distúrbios aqui? Porque tem gente que não quer nem imaginar que existe um outro lado, e tá preso onde? Na terra. Então, isso é um fator que atrapalha muito. E o sexto e último, o que atrapalha, né, a nossa vida na espiritualidade é quando a gente não se conhece bem. É quando a gente não sabe quem nós somos e como nós funcionamos perante aos eventos. Cara, como a gente não se conhece? Como a gente não se conhece? Como a gente acha que se conhece? E o duro é quando alguém sabe um pouquinho mais da gente, mais do que a gente mesmo. É por isso que muita gente é manipulável, é manipulado. E é manipulável também, né? E é manipulável você só é manipulado porque você é manipulável. Então, assim, quanto mais você se conhecer, quanto mais você se abraçar, se amar, se encarar, mais a oportunidade que você tem de se livrar. Porque, gente, vamos melhorar um pouquinho a nossa vida, nós merecemos. Se livrar, a Paty diz, de tudo isso que a gente trouxe. Porque se você se conhece, você entende quando a insegurança precisa de um trabalho ali, de autoconsciência, de usar alguns recursos para te ajudar a se estabilizar. Quando você se conhece, você entende que você está vivendo problemas emocionais e vai buscar ajuda. Quando você se conhece, você sabe que você está fora da sua rota normal, de repente está com algum problema psicológico e vai atrás de saber, né, com aquele critério que a Paty falou de procurar mais de uma opinião para ter certeza antes de chegar num grau mais... Quando é só terapia é só terapia não, né? Porque terapia é muita coisa. Mas quando você precisa de terapia, na verdade, todo mundo precisa, né? A gente precisa pôr pra fora aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz mal. Mas algumas pessoas precisam um pouco mais, porque viveram pequenos traumas, porque passam por situações desafiadoras, estão com problemas que não têm soluções. Agora, quando você se conhece, você percebe aonde vem o sinal de alerta, né? Não tô bem. Preciso de ajuda, seja para questão emocional, seja para questão psicológica. Mas aí, não assumir que não tô bem é fraqueza para muita gente. Sim, mas é o que eu falei, né? Por isso a pessoa deixa de se cuidar e automaticamente deixa de ficar bem e vai só degringolando nas coisas que ela vivencia, que acaba vindo todas contaminadas pelo que ela não tratou. Quanto nas próprias relações, quanta gente não perde casamento. Tem gente que chega na terapia, é uma pena, mas chega na terapia depois que já perdeu o marido, depois que já tá brigado com o filho, depois que já perdeu vários empregos. Tem coisa que é difícil resgatar, né? É, porque aí o que foi. Você não consegue mais mudar, você muda daqui pra frente, mas quanta coisa você perdeu e poderia não ter perdido se você tivesse cuidado da sua cabeça, né? Eu não vou entrar no caso, mas recentemente, né, uma pessoa se matou. Tirou a vida, né? Porque eu não sei se o YouTube de repente derruba a gente aí por causa de umas palavras. Mas eu acho, mas agora tudo bem. Mas você entendeu. A pessoa fez né, entrou num processo. Tirou a própria vida. Por questões, né, que, enfim, já estavam sendo sinalizadas ali, que a mulher já tinha percebido, e que ninguém foi buscar ajuda. Esperou chegar num grau onde já não tem mais o que fazer, né? Às vezes os prejuízos são reversíveis, às vezes são irreversíveis e às vezes eles são coisas que você vai ter que viver pro resto da vida. E a frase que você mais ouve é: puxa vida, eu não percebi isso, cara. A pessoa ainda me ligou, eu ainda pensei na pessoa. Não, mas eu outro dia tava falando dela. E essas coisas... E quando você se conhece, você não depende do outro. Só aumenta a nossa frustração. Porque muita gente fala assim: eu não percebi. Nossa, eu nem me dei conta que a pessoa não tava bem.
Nossa, mas eu conversei ontem com ela, tava bem, tava conversando, tava dando risada. Gente, eu desconfio muito de pessoas que ficam rindo o tempo todo, brincando o tempo todo, fazendo piada o tempo todo. Geralmente são as pessoas que mais têm dores. As pessoas que mais se escondem. Mas isso aí é porque Não é a uma própria regra. pessoa também não se conhece bem. Né? Então, quando você... É uma bomba. Então, quando você não se conhece, quando você não reconhece, quando você não busca ajuda... Agora, tem uma mensagem final que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui, que se na vida, eu tô sempre falando isso, se na vida a gente se colocar como também aluno, porque quando a gente não busca ajuda, quando a gente só tem uma vida terrena, quando a gente não vive negligenciando quem nós podemos ser, a gente quer dar uma de só professor, a gente só quer ensinar e ajudar, ensinar e ajudar, ensinar e ajudar. Nós estamos sendo arrogantes com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe ser aluno. Gente, não é fraqueza ter problemas, porque problemas todos nós temos, senão nós não estávamos aqui. Simples Faz assim. parte da vida, né? Tem A questão é dirigente como a que não gente busca ajuda porque não quer passar uma fraqueza. Meu irmão, nós somos falhos, nós precisamos de ajuda. Nós também somos alunos da vida. Então não vamos aqui querer colocar uma armadura no peito e achar que nós somos o Ogum encarnado. Porque não é assim que funciona. Exatamente. Nós somos seres humanos, ou não é? É isso aí. É isso aí. Fez sentido? Comenta aqui se vocês discordam, se vocês concordam. Né, Paty? Curta, compartilhe, comente, seja membro. Esteja com a gente aqui. E se você ficou até aqui com a gente, é porque de fato você viu um certo sentido, nem que você tenha parado para pensar. Mas se não viu também, comente aqui, sem discurso de ódio, porque isso a gente não vai entrar nessa. Porque aqui a gente está para crescer, para evoluir, porque juntos nós podemos aí, transformar a Umbanda numa coisa muito mais linda do que ela já é. Tem jovens vindo, a Umbanda precisa e vai crescer, e que sejamos a gente assim, com um grãozinho de mostarda para fazer com que faça essa diferença na nossa vida, tá certo? É isso aí. Então, Pai Oxalá nos dê luz, força e direção, e axé. Axé para todos vocês.